Boa noite, professor Daniel. Falando do que foi essa vitória. Aliás, poderia ter sido, foi um empate, 1-1 diante da equipe do CSE, uma vitória, um empate construído pelo adversário, mas a avaliação. Esse resultado não estava nos planos. Qual é a leitura que faz Daniel Paulista analisando o CRB 1, CSE também 1, Campeonato Alagoano? Boa noite. Bom, boa noite. É claro que empatar nunca vai estar nos planos, né? Mas assim, eu entendo. Claro que a gente sabe e reconhece que hoje foi uma noite que acho que o CRB teve o domínio do jogo, criou muitas oportunidades, mas foi pouco efetivo nas conclusões. Acho que falhamos demais nesse ponto, que o jogo poderia ter sido resolvido se tivéssemos tido talvez um pouco mais de competência, um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de capricho no terço final do campo. Pelo número de situações que foram criadas, poderíamos ter construído a vitória com tranquilidade e no final acabamos sendo penalizados, né, num gol de contra-ataque, numa bola também que estava a nosso controle, e o adversário teve competência também para buscar o empate, a gente tem que reconhecer isso. Então, sim, seguimos, acho que foi uma equipe nova, uma equipe que nunca havia atuado, jogadores que estavam há um longo tempo sem atuar, alguns deles não só o período de férias, esse início de ano, mas já vinham de uma inatividade de alguns meses, então assim, serviu para esses atletas começarem a ter um pouco mais de ritmo, começar a ter mais condicionamento dentro de uma partida que é diferente de só treinamento. Mas é claro que a gente sai chateado pelo resultado, mas entende que o momento é esse e vamos agora focar nossas forças já para a próxima partida. Daniel, você esperava esse crescimento do CSE, porque o jogo do CRB foi no primeiro tempo pelas finalizações que desperdiçou. Saiu 1-0, de repente volta o CSE para o segundo tempo e volta melhor do que o CRB, ou melhor do que eles mesmos no primeiro tempo. O adversário teve uma melhora no segundo tempo, mas eu vejo que também no segundo tempo a gente também teve várias oportunidades dentro da área, às vezes com claridade para fazer uma melhor finalização, e a gente não teve. O adversário, lógico, cresceu, mas em termos de volume, talvez em oportunidades, o Vitor, não me lembro do Vitor ter feito nenhuma grande chance, talvez a melhor oportunidade que eles tiveram, além do gol, foi num lance de escanteio já no finalzinho da partida que o jogador deles jogou a bola por cima. Mas faz parte do momento, acho que a nossa equipe teve algumas coisas positivas, outras que precisam ser evoluídas. Eu acho que a gente teve a estreia de um menino da base, começando um jogo pela primeira vez, né, e tendo condição de atuar um grande tempo dentro do jogo, serviu para que ele pudesse pegar esse gosto aí de atuar dentro do profissional. Alguns atletas, como eu disse, jogando pela primeira vez, e o trabalho segue, agora descansar, ver a melhor formação para o jogo contra o Fortaleza, que aí sim será um grande desafio pela qualidade do adversário, pelo peso e pelo tamanho do adversário que a gente vai ter pela frente no domingo. Professor, o senhor adiantou, né, a minha pergunta, e eu pedi para o senhor fazer, na verdade, uma avaliação do que foi, né, essas estreias pelo CRB, né? Tanto do zagueiro, que eu acabei de esquecer o nome dele agora. Gustavo Henrique, o Baraca também, que entrou e fez uma boa Copa São Paulo e figurou aí nesse meio campo do CRB, e o Dentinho também, né, que entrou no decorrer do segundo tempo, teve suas oportunidades também, foi bem efetivo nesse terço final do campo. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do que foi essas estreias da equipe do CRB hoje à noite. Olha, assim, diante do cenário de atletas, Gustavo, primeira vez que teve a oportunidade, o próprio Heron também, eu acho que eu disse para eles que assim, a maioria desses atletas, a maioria não, a totalidade deles, é a primeira vez que inicia um jogo esse ano. Então, assim, nós teríamos a dificuldade como se fosse uma equipe que estivesse atuando pela primeira vez dentro da temporada. Então, assim, acho que a dupla de zaga foi segura, se mostrou firme nos confrontos individuais. Acho que o Baranhas fez uma boa apresentação, também não se mostrou nervoso, não se mostrou inseguro, teve o controle da bola quando foi exigido. O Dentinho entrou já numa parte final do jogo, desculpa. Também tentou produzir ali pela esquerda, mas ali naquele momento eu vejo que a equipe já estava um pouco mais desgastada, teve um pouco mais de dificuldade, mas também teve as suas oportunidades ali, principalmente pelo lado esquerdo. Acho que assim, de uma maneira geral, os atletas tentaram fazer um bom jogo, em alguns momentos acho que a gente conseguiu fazer uma boa atuação, equilibrada, organizada, tentando boas jogadas, conseguimos, mas como eu disse, eu acho que hoje não foi uma noite onde a gente foi efetivo no último terço do campo, pelas oportunidades. A gente teve muitas situações claras para definir e não conseguimos, ou jogando para fora, ou então fazendo o goleiro talvez ser o melhor jogador da partida pelas intervenções que teve.
Ô, Daniel, não cabe dizer era para ser a equipe titular, não. Foi o CRB, isso é planejado, isso é programado. Essa equipe que entrou hoje contra esse CSE, vocês estudaram, trabalharam para ter essa formação, é assim? Não, com certeza. Dentro de um prévio planejamento de temporada, já estava previsto que nesse jogo nós iríamos alterar a equipe para que outros atletas pudessem ganhar ritmo, jogar, né, os outros também descansarem no sentido de, não é que eles tiveram folga, eles todos trabalharam hoje pela manhã no CT, para que eles pudessem fazer talvez treinamentos que quando você está numa sequência de jogo de domingo e quarta, você não tem como fazer porque eles estão em recuperação entre uma partida e outra. E hoje foi um dia muito proveitoso no sentido desses atletas que não participaram do jogo estarem fazendo um tipo de atividade para sustentarem novamente uma sequência de jogos que virá pela frente, sequência de jogos difíceis, e onde a gente espera se apresentar bem e continuar trazendo bons resultados. Eu vou fazer duas perguntas, só pegando o gancho mais uma vez nessa sua resposta. Né? Como é que o senhor avalia? Né? Deve ser muito positivo se eu conseguir trabalhar duas equipes a ponto de conseguir botar praticamente uma toda para fazer um treinamento específico e outra para jogar e não comprometer. Né? E, claro, os holofotes agora, como o senhor já adiantou, viram para o jogo de domingo contra o Fortaleza, né? Pela segunda fase da Copa do Nordeste, pela segunda rodada da Copa do Nordeste, um jogo grande, um jogo importante, né? E aqui em Maceió, a tendência é que o CRB vá para cima. Não, o CRB vai entrar, independente do adversário, independente do local, sempre para vencer. A gente sabe, respeita a força que vamos ter o adversário pela frente no domingo, mas jogando dentro de casa, o apoio do nosso torcedor, que apesar de ser um feriado prolongado de final de semana, a gente espera e conta com ele. O torcedor hoje, mesmo sendo um dia num horário talvez complicado, compareceu, né, apoiou, e a gente está muito feliz com essa parceria. A gente espera que isso continue para a gente sempre buscar as vitórias, e é isso que a gente vai fazer. Então, assim, agora é focar, descansar hoje, amanhã já tem novamente treinamento, e o foco agora já mudou a chave, volta a ser a Copa do Nordeste, e a gente vai ter aí Fortaleza e 13 na sequência. Daniel Paulista, você disse, e é verdade, isso é planejado para entrar essa equipe contra o CSE. Mas você falar para os teus titulares, né, que ninguém vai jogar, todo mundo quer jogar. E a informação, inclusive, que o Jorginho disse, não, eu quero estar na relação. Aí você tem também que o esforço que fez o departamento, né, de registro do CRB, conseguiu o Alejandro Dias, o argentino. De repente você não mexeu mais. Me parece que houve um problema das substituições, um erro de arbitragem, ou quem fica de quarto árbitro. Foi que houve, Daniel? Bom, infelizmente, né, a gente tem, lógico, sempre um planejamento, uma estratégia pré-montada. É lógico que essa estratégia ela pode se alterar de acordo com o que o andamento da partida ela aconteça, mas claro que dentro de um planejamento, a gente contava que seria um dia também para o Dias começar a ter alguns minutos, outros atletas também que pudessem, talvez até o próprio Jorginho jogar um pouco hoje também para continuar mantendo o ritmo. Mas, infelizmente, houve um problema grave da arbitragem hoje, um erro muito difícil de entender, entendeu? Muito difícil de entender, porque nós temos 3 paradas para acontecer. E na segunda parada, nós iríamos fazer 2 substituições, que era o Cauã e, me recordo agora o outro, talvez foi o Falcão, que entrou também. E os dois já estavam na beira do campo para serem efetuadas a troca, inclusive o quarto árbitro, com toda a documentação, levantou a placa para que as substituições as acontecessem, mas infelizmente o árbitro autorizou a cobrança da falta e a falta aconteceu. E aí que se criou um problema, porque só teria mais uma parada, e o Cauã acabou ficando de fora. Foi aí que, na meu entendimento, houve o erro maior, porque o quarto árbitro, junto com o delegado da partida, assumiram o compromisso comigo que o árbitro iria corrigir o seu erro e iria estar aberto para mais uma parada. E aí a gente fez o Cauã porque ele ia corrigir o erro dele. Inclusive até o pessoal da minha comissão técnica falou, pô, você vai confiar no que eles estão te dizendo? Eu falei, pô, se eu não confiar no delegado da partida e no quarto árbitro aqui do meu lado, eu vou confiar em quem? E aí a gente fez o Cauã, logo em seguida o árbitro virou para o banco falando que não iria mais fazer o que seria a quarta parada. Então eu falo assim, foi infelizmente um erro, na minha visão, grave, que afetou o desenvolvimento da partida, não o resultado. Não coloco isso tenha sido a causa do ter ocorrido o empate e a gente não ter conseguido a vitória de maneira nenhuma, volto a dizer. A gente não venceu porque não fomos competentes, não tivemos a tranquilidade no terço final do campo
de concluir melhor as jogadas e as oportunidades que a gente teve. Mas, infelizmente, esse tipo de erro num campeonato alagoano, que é transmitido, que é televisionado, as imagens da TV mostram o erro grave que aconteceu, isso não dá para acontecer de maneira nenhuma. E agora tem o Fortaleza, domingo de Carnaval. Vamos para mais esse desafio, mas é um jogo grande, eu acho que nós temos um elenco com jogadores que estão acostumados com esse tipo de partida, convocamos aí o nosso torcedor para que ele compareça, nos apoie no domingo para que a gente busque um resultado positivo. O CRB vem, apesar de uma rodada, mas vem na liderança da competição e vencer dentro de casa é importantíssimo na busca por essa classificação. E enfrentando um grande adversário do peso que é o Fortaleza hoje, expectativa de um grande jogo e a gente vai fazer de tudo para que isso aconteça e a gente saia com mais uma vitória jogando dentro de casa. Boa noite. Valeu, boa noite.